pela graça de Deus, estamos aqui com mais um programa A Voz do Sétimo Anjo, levando a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo ao teu coração. Amado Senhor, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos reunidos uma vez mais, agradecidos a Ti pela oportunidade que Tu nos dás, de mais uma vez louvarmos ao Teu nome, de mais uma vez, junto com os nossos irmãos, podermos cultuar a Ti, render graças a Ti, render esta homenagem, ter um culto de adoração ao Senhor. Pedimos que o Senhor traga a nós a bênção de Tua palavra, Senhor, que nós, ao ouvir, que possamos ouvir a Tua palavra, que ao falar, que possamos falar a Tua palavra. É somente a palavra que atrai o eleito nesse tempo do fim. Assim como somente a Tua palavra manifestada a Teus filhos há 2000 anos atrás, pôde atrair os Teus filhos para ver a Jesus Cristo ministrando para as pessoas. E a Bíblia diz que Ele era sem parecer nem formosura, nada nele víamos para que o desejássemos. Mas, Pai, neste tempo não seria diferente. Aonde o Senhor está, aonde a Tua palavra está, é de uma forma tão simples que os sábios e entendidos passarão por alto e pensarão que não é assim. Mas Tu ocultas estas coisas aos sábios e aos entendidos e revelas aos pequeninos, aos humildes de coração. Que nesta hora o Espírito Santo possa nos manter mais humildes e mais unidos em torno da Tua palavra, para juntos aprender do Senhor e todos juntos chegarmos à unidade da fé, alcançando a mesma estatura de nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e que nesta hora o Espírito Santo possa ministrar a Tua palavra a nós, que possamos sair daqui curados, abençoados, ó Deus, recuperados, com nossas dúvidas respondidas, com expectativa ainda mais elevada e cheios e renovados da esperança no Senhor e nas Tuas promessas. No nome amoroso de Teu Filho Jesus, nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós vamos ler as Escrituras, já que estamos de pé, no livro do profeta Joel. Está no Antigo Testamento, entre os profetas menores. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 21. Desde já agradecendo a vocês que vieram nesta reunião e também agradecendo a presença, mesmo à distância, dos irmãos que nos ouvem através da internet, em cada lugar, em cada região, onde estiverem conectados, recebo o nosso abraço fraternal, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos ler as Escrituras, Joel capítulo 2, versículo 21. Este, portanto, é o nosso culto de número 31 da série O Cumprimento de Deus. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão, e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Amém. Vocês podem se assentar. Estamos, como sempre, gravando cada reunião, cada palestra, cada série. São temas que nós nunca conseguiríamos entregar para as pessoas em uma reunião ou duas. Haja visto
porque já estamos há alguns meses falando sobre este tema, o cumprimento de Deus, o plano que Ele arquitetou antes da fundação do mundo. Só Ele pode fazer isto, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. A sua onipresença é o que faz, a sua onisciência é o que faz a sua onipresença. E como Ele é onipotente, e já aprendemos que essas duas coisas, onipotência e onipresença, vêm por causa da sua onisciência, porque Ele sabe tudo. O que adianta Deus tendo todo o poder e não sabendo como usar este poder, não é mesmo? Bom, então nós partimos estas palestras, damos aos poucos, né, cada culto um pedacinho, e esta já é uma forma com a qual eu trabalho há muito tempo. Eu recordo que nos anos 84, entre 84 e 85, eu preguei uma série sobre a maior batalha jamais pelejada, e foram quase 4 meses pregando com aquele sermão. Isto em lugares diferentes, Campina Grande, João Pessoa e Recife. Nesses 3 lugares onde eu ia durante aqueles meses, eu preguei com esta mensagem, a maior batalha jamais pelejada. Tinha um cronograma, o dia de cada culto, a leitura que foi feita, o tema e assim sucessivamente. Então, não é de agora que nós pregamos em série, né? Sempre falamos assim. Na reunião passada, para aqueles que estavam no culto de domingo à tarde, nós falamos sobre o 7º selo, como sendo o final de todas as coisas. Vocês recordam? Às vezes, em uma reunião, você não consegue entender aquilo que está sendo dito. Agora, como gravamos tudo, não ficamos preocupados com isso, porque depois as pessoas terão a oportunidade de ouvir outra vez o áudio. E determinadas coisas que nós falamos em uma reunião, às vezes a explicação, uma forma mais clara, é na próxima reunião. Por isso é uma ministração em série, uma continuidade, não é? Então nós falamos sobre o 7º selo, que com ele culmina todas as coisas. Na verdade, uma vez que um acontecimento vem à tona, ou uma profecia entra em seu cumprimento e ela se torna passada, ou parte do plano é cumprido, já não se necessita dessas coisas, a não ser a recordação das coisas passadas, como diz as Escrituras. Lembrai-vos das coisas passadas, porque é do passado que nós aprendemos lições, aprendemos através da experiência, daqueles que vivenciaram os fatos, e então deixaram registrado, como estamos registrando este culto, para ajudar outras pessoas que vierem depois, que não vão passar por aquilo, não vão participar mais daquele tempo, porque passado, como vocês sabem, é passado. Por exemplo, nós não precisamos mais de uma arca. A arca de Noé, você não precisa mais dela, e você há de concordar com isso, porque você não está sendo preparado para se livrar de um dilúvio, você está sendo preparado para se livrar do fogo, e a arca de madeira não resistiria ao fogo. Terra e céus passarão com grande estrondo, disse o apóstolo Pedro, e os elementos em brasa e fogo se disparão. Então a arca não nos serve mais, não necessitamos mais dela, é o passado. Então, com isto, talvez fique um pouco explicado o que falamos no culto anterior, quando falamos que o 7º selo termina com tudo. Não precisaremos de mensagem, não precisaremos de revelação, não precisaremos de nada do que temos hoje ou do que necessitamos hoje. Nem desses corpos necessitaremos. De nada que você tem, você apalpa, você pode ver, presenciar, sentir. Tudo será mudado. Tudo será passado. Então nós não precisamos mais de uma arca. Nós não precisamos de um tabernáculo no deserto, como o povo de Israel precisou. Nós não precisamos de maná, de anjos. Não, isto é passado. Vê? Nós não precisamos de uma água brotando da rocha. E poderíamos enumerar muitas coisas que aconteceram no período bíblico, no período interbíblico, entre o Velho e o Novo Testamento,
um período que abrangeu aí mais de 400 anos, e que tudo isso hoje faz parte da história. Agora, sabendo que as coisas importantes não necessitaremos mais delas, isto pode nos causar apreensão, no sentido de pessoas que estão focadas no espiritual. Pode causar uma certa apreensão ou mesmo inquietação, porque conhecendo o conteúdo de certas profecias, nós podemos inclusive argumentar: será que é o tempo? Será que isto é o cumprimento daquilo? As coisas estão como deveriam estar? Estamos anunciando que Deus está na terra. Deus desceu do céu à terra, nesse tempo do fim, cumprindo várias profecias, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E a vindicação desses acontecimentos mostra que a presença do Deus Todo-Poderoso está na terra. Porém, é neste tempo que você vê as coisas indo de mal a pior. E você diz: existe um ser soberano controlando tudo? As coisas estão realmente no controle ou está fora do controle? Porque tudo anda mal. Tudo anda mal. E quando as pessoas dizem a paz e segurança, um projeto de paz ou um acordo de paz foi feito entre países tal e todas essas coisas, você sabe que daí a pouco irrompe tudo em guerra. A Bíblia já dizia isso. Quando dizem a paz e segurança, então é que vem repetindo a destruição. Vê? Então vem os questionamentos: será este o tempo? As coisas deveriam estar, estão como deveria estar? Os tipos estão ajustados? Os personagens que fazem parte desta cena estão posicionados? Cada um de nós estamos na posição que deveríamos estar, tanto no natural quanto no espiritual? E o irmão Branham pregou este tema: senhores, é este o tempo? Senhores, o que estamos vendo acontecer? Será este o sinal do fim? Os acontecimentos mundiais, nacionais, aqui mesmo do seu estado, da sua cidade, da sua vizinhança, o que você vê nas ruas, não seria isto o sinal do fim? O comportamento das pessoas, como se comporta a nossa sociedade, a nossa juventude, não seria este um sinal do fim? A maioria dos homens mudando de lado, vivendo com outros homens, não seria isto um sinal do fim? As mulheres deixando de lado também o uso natural do varão, como diz as Escrituras, e saindo com outras mulheres, não seria isto um sinal do fim? E você se pergunta: o que está acontecendo? Quando isto vai melhorar? A mensagem que pregamos é tão tremenda que as pessoas dizem: não pode ser. Não pode estar certo isto, porque contraria nossas convicções, contraria o que aprendemos nos seminários, contraria o que os grandes homens têm anunciado durante gerações. O que esse povo prega não pode ser. Veja, não pode estar certo isto, o que esse povo prega sobre Deus usando um profeta neste tempo. E aí você vê as igrejas falando em profecias e profecias para todos os lados. E tantas irmãs que saem de casa em casa, em reunião de oração, e dando profecia para lá e para cá. No entanto, eles não conseguem crer que Deus enviou um profeta. Você percebe? Não seria isto um sinal do fim? Quando o Filho do Homem vier, por acaso achará fé na terra? Haverá pessoas crendo corretamente? Haverá pessoas com convicções espirituais focadas, fundamentadas na palavra? Você sabe que muitos têm se desviado desta mensagem e estão ensinando ao povo que William Branham não é de forma alguma o profeta de Malaquias 4. Outros recebem uma tal unção e começam a dizer que o irmão Branham foi o precursor de um outro que está por aí ou que vai aparecer ainda. O caso é que perderam o foco, já não acreditam mais, como no passado não acreditaram que era Deus agindo e realizando tudo, ao contrário do que eles imaginaram e interpretaram. Falaram tanto do Senhor vindo ao seu templo, eles cantavam isto, cantavam dos salmos, mas quando o Senhor veio ao seu templo, eles não aceitaram, o chamaram de Beuzebu, o chamaram de falso profeta, o chamaram de impostor.
riram na cara de Deus, falaram asneira na cara de Deus, tentaram apedrejá-lo, inclusive, porém não se pode bater em Deus. Mas quando Deus deixou seu filho só no jardim do Getsêmani, então eles não perderam a chance de amarrar ao Filho de Deus, bater nele, cuspir nele, urinar nele e até levá-lo à morte. Porque eles diziam, não pode ser este, isso não está certo, não pode ser assim. Uma pessoa fraca, veja, se ele fosse o Filho de Deus, ele desceria da cruz, faria um grande milagre. E ele, no entanto, ficou quieto, se deixou morrer, se deixou sepultar, e assim sucessivamente. Agora, eu sei de pessoas que ainda olham por aí e ficam olhando de um lado para o outro, e elas são como João Batista. O que fez João Batista? João Batista gritou para todos que pudessem ouvi-lo nas ribanceiras do Jordão. Ele disse, você é ele, você é o Messias, você é ele, esse é o Cristo, aqui está ele, aqui está ele. Depois de um tempo, quando ele chegou à prisão, e tudo ficou um pouco difícil, ele começou, diga, tu eras realmente ele, ou havemos de esperar por outro? Você vê? Antes ele não disse, este é ele, este é o prometido, é o cumprimento das profecias. E por que quando a coisa apertou e ele estava na prisão, ele começou a questionar, mandou perguntar a Jesus se era realmente ele ou se deveria esperar outro? Enquanto, meus amigos, estavam próximos do período de tempo vivido por William Branham, onde sinais, prodígios e maravilhas eram realizados diante de todos, de forma incontestável, eles diziam, este é o homem, este só pode ser o Elias, este só pode ser o prometido nas Escrituras. E alguns, claro, como sempre tem, cometeram loucuras, melhor dizendo, acreditando que tudo que viu acontecer, como eles estavam vendo, eles começaram a crer, por exemplo, que aquele homem era o próprio Cristo. Outros começaram a entender, a estarem convictos. Ele dizia, estou convicto disso, eu senti, estou convicto. E começaram a acreditar que era Jesus com um novo nome. E até hoje tem aqueles que creem na doutrina do novo nome e assim por diante. Mas o tempo passou e parece que as coisas voltaram à normalidade, como elas sempre voltam. E não há nada novo debaixo do sol, como disse Salomão. E então eles começaram a questionar se por acaso aquele homem não estava errado em suas profecias. E agora aqueles que endeusavam o profeta de Deus, o colocavam numa posição a qual não era dele, os homens que colocam, estes mesmos hoje o chamam de falso profeta. Como aquele mesmo Jesus que as pessoas recorrem a ele no momento de necessidade, é o mesmo Jesus que eles desprezam, que eles negam quando chega a oportunidade deles testificarem que realmente crê em Jesus. Então é claro que eles honram apenas com os seus lábios, mas os seus corações estão longe dele. Foi o que Jesus disse, não é? Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ok, o reverendo Liveio, ele diz no livro 4 da série O Cumprimento de Deus: nós não cometemos um erro, ele não cometeu. Meu Deus, se aquele homem estava errado, ele está se referindo a William Branham, se aquele homem estava errado, eu estou realmente em apuros, porque ele sempre testificou que é crer, né, que acredita em cada palavra, em cada ensinamento que o William Branham trouxe. Eu não tenho nenhuma chance. Eu estive em volta de alguns dos maiores homens do século XX. Estive em volta de alguns dos maiores homens do século XX. E eles não podiam nem chegar a se aproximar daquele homem. Ele mostra isso em outras de seus sermões, mostrando quanto que William Branham era sincero, era um cristão, tinha o caráter de Cristo e assim sucessivamente. O que falamos na reunião anterior, o 7º selo é o fim de tudo. Vocês recordam disso que estavam aqui? Pois bem,
O sétimo selo, ele abraçou a descida de Deus, abraçou no sentido de envolver. Ele abraçou a descida de Deus, que está profetizada na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Veja, o sétimo selo, que você tem em Apocalipse 5 e 6, na abertura dos selos, isso se referia ao tempo do fim, quando entra em cumprimento Apocalipse 10, Deus desce à terra e entrega a revelação dos mistérios a um homem aqui na terra. Então, quando o sétimo selo entra em cena, começa a se desenvolver este período do sétimo selo, do último selo do livro da redenção. Isto abrange a descida de Deus em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, onde Paulo disse assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou com respeito aos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. O que Paulo está dizendo aqui? Os irmãos que já dormem, os que já morreram, os que morreram em Cristo, Deus o trará com Ele, ou seja, Deus em sua descida à terra, trará estas pessoas à cena outra vez, porque Deus desce para realizar três coisas: a voz da aclamação, que é o alarido, uma mensagem sendo entregue às nações. Depois, o que Deus faz? A voz do arcanjo para ressuscitar os mortos. E depois a trombeta da subida, do arrebatamento. E é isso que Paulo está falando aqui em 1 Tessalonicenses 4, e isto está dentro do período do sétimo selo, esta descida de Deus. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Ele está dizendo isto, como um profeta, Paulo está dizendo isto. Isto é o assim diz o Senhor. Ou seja, não sou eu que falo, é Deus que está falando a vocês. Digo-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não iremos antes deles. Por quê? Aqui está a sequência dos acontecimentos. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, que é uma mensagem, e com voz de arcanjo, para ressuscitar os mortos, e com a trombeta de Deus, que é o convite para subir à ceia das bodas. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, os vivos transformados e os mortos ressuscitados. Juntos nos encontraremos com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isto, meus irmãos, o sétimo selo abarca isto, abraça este acontecimento da descida de Deus à terra, e você sabe que ele já desceu, ou não teríamos esta mensagem ao redor do mundo. Isto abraça a segunda vinda, que é física. A segunda vez que ele vem em carne, em Apocalipse 19, e depois nós o encontraremos nos ares na ceia das bodas. Lembre-se de uma coisa, coloque os pontos nos lugares certos aqui. Esse é o tempo da sua vinda física, ao qual estamos nos referindo. Nós nos encontraremos com ele nos ares, e ele não volta ao trono. Temos uma ceia das bodas, e descemos com ele e assumimos com ele o reino milenial.
Essa é a realidade. Veja, ele se encarna na ceia das bodas, ou para a ceia das bodas. Em seguida, isso assume o milênio, depois de Apocalipse 19, e coloca o cordeiro no trono e a coluna de fogo acima do trono. Se o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, como cremos, está no trono da intercessão, intercedendo por sua igreja, por seu corpo místico, enquanto Deus está aqui na terra, colocando todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, ou levando tudo ao cumprimento, levando sua palavra ao cumprimento, porque alguém pode dizer, como Deus está colocando as coisas em sujeição aos pés de Jesus, se o mundo está de mal a pior, como eu vos disse no início. Como Deus faz isto? O que Deus está realizando? Primeiro ponto, entenda, Deus desceu para cumprir sua palavra. Passa-se céus e terra, mas a sua palavra jamais passará. Então, isto que você está vendo, a situação que está as nações, a economia, a política, toda a desgraça que está acontecendo nesta terra, nada está fora do controle, porque tudo isto Deus já disse aqui em sua palavra como estaria. Então o que você está vendo acontecer é o desenrolar do plano de Deus, porque enquanto Deus está fazendo sua obra, por outro lado o diabo também está cumprindo o seu papel, fazendo de tudo para as pessoas desacreditarem em Deus ou adorar a Deus de uma forma errada, para que a adoração vá para Ele, porque Deus não aceita uma adoração fora de sua palavra, fora de sua vontade. Você vê isto na adoração de Caim e Abel. Os dois estavam adorando? Sim, senhores. Porém, por que Deus só aceitou a adoração de Abel? Não é porque Deus é preconceituoso, não, senhores, ou faz acepção de pessoas. Ele disse que não faz, mas Ele só aceita a adoração que estiver de acordo com o seu plano, que estiver de acordo com sua palavra, o que mostra que você só pode adorar a Deus de acordo com o plano de Deus, de acordo com a palavra de Deus, se esta adoração partindo de você tenha sido o próprio Deus quem te despertou para isto. Porque é o mesmo Deus que opera em você tanto querer quanto efetuar. Se for apenas um desejo humano de fazer e de realizar, você não passa de um adorador de Babel, ou um construtor da Torre de Babel, porque ali eles estavam tentando chegar aos céus com os seus próprios meios, através de suas próprias realizações. Não adianta, você jamais fará a obra de Deus, jamais você fará a vontade de Deus, apenas porque você deseja fazer, por um desejo próprio. Não, senhores, tem que ser o próprio desejo de Deus trabalhando através de você. Aí sim, você dará cumprimento à sua palavra. Então, como você pode entender uma forma fácil de Deus estar aqui colocando as coisas em sujeição debaixo dos pés de Jesus? Simples. Deus está aqui levando o seu plano a cumprimento. Você percebe que durante as dispensações, algumas vezes Deus visitou esta terra, como Ele visitou o jardim do Éden na viração do dia para ter companheirismo com Adão, como Ele visitou Abraão, como Ele visitou Moisés, como Ele de várias formas, de muitas maneiras, falou aos nossos antepassados através dos profetas e assim sucessivamente. Neste tempo do fim, Paulo diz, é o mesmo Senhor, o mesmo Jeová Elohim. Ele desce à terra porque tem uma parte do plano a ser cumprido e ele tem que estar aqui para acionar as engrenagens deste tempo. Isto é a tal ponto que as duas chuvas cairão juntas, a temporã e a seródia, como nós lemos no livro do profeta Joel. Ora aí, veja bem isto aqui. O que temos? Nós temos uma ceia das bodas, que é festa de casamento entre Cristo e sua igreja. Descemos com Ele e assumimos, juntamente com Ele. Paulo diz, com Ele reinaremos. Veja. Então, Ele se encarna para a ceia das bodas. Como eu vos disse antes, ou neste período, Ele está no trono da intercessão, enquanto Deus está aqui na terra levando sua igreja a esta etapa de amadurecimento. Como disse William Branham, a coluna de fogo está aqui para nos conduzir ao milênio, nos introduzir ao milênio.
Então o que acontece? Quando chegar o momento do Filho de Deus sair daquele lugar de misericórdia, então ele vem até certa parte nos ares, e o seu Pai, Jeová Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, que está na terra, cuidando da parte que só Ele pode cuidar. Ele levará esta igreja para uma certa altura, em uma dimensão longe dos sentidos naturais, longe dos meios normais, porque estaremos em corpos transformados, viajando como em um pensamento de tão rápido que estaremos, a nossa velocidade de existir, de nossa existência, a ponto de luz e matéria não nos atingir, parede não ser atrapalho para nós, rocha sólida não ser nenhum problema de rompermos do outro lado, sem nenhum problema. Veja, todos nos encontraremos nos ares, e ali Deus, Jeová Elohim, se encarnará em seu Filho, se apossará. Não tem outra forma mais fácil ou mais contundente de explicar isso do que falar sobre uma possessão. Do mesmo jeito que Deus possuiu seu filho no Rio Jordão, esse é meu filho amado, no qual eu tenho o prazer de morar, de habitar. E Deus entrou nele e andou em 2 pés, porque Deus estava dentro do corpo de seu filho. Isto volta a acontecer nos ares. Deus se encarnará em Jesus outra vez. Em seguida, isto assume o milênio, depois de Apocalipse 19. Porque uma vez que vai para a ceia das bodas, depois daquilo, entra em cumprimento Apocalipse 19, quando, na visão de João, desce toda a igreja, e Cristo, como verbo de Deus, o verbo encarnado, montado em cavalos brancos, para estabelecer o milênio aqui na terra. Vê? Depois de Apocalipse 19, coloca o cordeiro no trono e a coluna de fogo acima do trono. Agora nós vamos ler em Joel tudo de novo, onde nós lemos no início. Joel, capítulo 2, versículo 21. Eu ainda tenho 30 minutos aqui, mas espero só gastar 20 com esta parte. Vamos, Joel, capítulo 2, versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Agora, bem aí, Deus entra em cena e fala para o mundo, ou fala para o seu cosmos, além do homem. Não temais animais do campo, e você apacenta lá fora os que estão morrendo por falta de chuva. Não temais, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Agora observe. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia. Agora, eles têm mês, aí tem a palavra mês. Mas a palavra mês não se consegue. Ele está dizendo a você que o alfa é o ômega, ou tudo volta exatamente para onde estava. O linguajar bíblico diz mês, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia. Isso está falando do tempo do fim, é claro. Justamente em um momento onde o tempo está fundindo-se com a eternidade. Mais uma vez, citamos isso outra vez para você. O tempo está deixando de existir. O tempo, o fluxo do tempo, se pudéssemos ilustrar isto em gráfico, e eu procuro falar de todas as formas que eu consigo para ver se consigo formar uma imagem mental na mente das pessoas que ouvem, que acompanham os estudos, não é tanto presente como pela internet, como depois na gravação. Se pudéssemos ter um gráfico sobre isto e desenhar o fluxo do tempo sendo sugado para a eternidade, porque antes não havia tempo, tudo era eternidade, sem princípio e sem fim, e é assim que voltará a ser. Porém, Deus abriu uma brecha
E começou então o tempo a ser contado, a linha do tempo. E para que você não ficasse perdido quanto a isso, o que é, quando será, ele colocou sinais ou signos para nós. Colocou o sol para governar durante o dia, a lua e as estrelas durante a noite, correspondendo ao papai, mamãe e a família, a grande família, correspondendo Deus e a igreja, e assim sucessivamente, esta vasta família de irmãos. E disse: isto vos será por sinais, para que você possa diferenciar o dia, a noite, os meses e os anos, e assim sucessivamente. Agora, nós tivemos aí todos esses anos, ou milênios, de história. Primeiro 1000 anos, segundo 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, e aquela coisa toda. Na contagem, nós estamos chegando a 6 milênios de história. Nos primeiros 2000 anos tivemos dilúvio, depois mais 2000 anos, nós tivemos o sangue de Jesus sendo espargido sobre a terra, e estamos fechando o 6º milênio, onde estamos aguardando o batismo de fogo, porque o 7º milênio será fora desta dimensão, que é o milênio que será estabelecido também aqui na terra. Depois disso, eternidade. Agora você diz: como o tempo está fundindo-se com a eternidade agora, sendo que ainda teremos o milênio, e o milênio ainda é uma fração do tempo. Veja, então seria inconcebível, dentro de uma forma lógica de pensarmos, dizermos que o tempo agora está sendo sugado ou fundindo-se com a eternidade, como temos falado, sendo que ainda teremos 1000 anos. Mas me diga, que tempo é este? Quanto tempo é 1000 anos? Você acha que 1000 anos é o quê? William Branham chamou de uma fração do tempo, uma pequena fração do tempo. E isto será como também um dia de 24 horas. Aí você diz: bom, não entendo. Você não tem que entender, mas você está vivenciando algo parecido. Está aí o tempo correndo depressa. Está aí os dias indo-se embora rapidamente. Está aí os meses indo-se embora rapidamente. Você não vai conseguir segurar isto. Não. Estamos chegando ao final de mais um ano. E daqui a pouco você estará na metade do ano que vem. Está correndo muito depressa, muito rápido as coisas. Porque o anjo forte, Deus, ao descer, ele fez este juramento. E o juramento foi este: o tempo não será mais demorado. O tempo não será mais. Não haverá mais demora. Só está dependendo do cumprimento de Apocalipse 10, 7. Os mistérios ser entregue a um homem e ele dizer para a igreja o que eu desci para realizar. Estou lendo Apocalipse 10 para vocês aqui, numa nova versão, viu? Pois bem, veja, então esse mês, a palavra mês, onde diz: no primeiro mês derramarei a chuva temporânea e a seródia, são juntas. Veja isso, a sequência disso. Ele está dizendo a você que o alfa é ômega, e que o ômega vai voltar exatamente para onde estava. Assim, no momento da chuva seródia, que começou em 1906, com o derramamento dos dons espirituais na face da terra, Deus dá a chuva temporã, que é a mensagem de William Branham. E isto é exatamente Apocalipse capítulo 10, versículos 6 ao 7. E levantou sua mão para o alto e jurou por aquele que vive para todo sempre que não haverá mais demora, ou que o tempo não será mais. Mas nos dias da voz do 7º anjo, o mistério, o segredo de Deus será revelado, será manifesto. Então diga-me, a Bíblia não faz todo sentido a cada momento? Claro que faz. Sim. No período de tempo, quando começou o derramamento do Espírito Santo sobre a terra, em 1906, com os dons espirituais, começando com aquele grande trabalho de evangelização na rua Azusa, lá nos Estados Unidos. Mas em seguida, em 1909, nasce o William Branham. E você sabe, toda a história, não tem por que entrar em detalhe agora. Ouça, irmão e irmã. Agora deixe-me ler o livro do meu Oliveira. Não se sente aí se perguntando e voltando aos pentecostes, menonitas, metodistas, batistas. Ouça o que está acontecendo e aceite-o. Você diz: bem, irmão Veio, eu não posso. Então isso mostra que você ainda não tem o que você precisa. Vá com Deus, fique cheio do Espírito Santo. Alguma coisa irá acontecer com você.
Qualquer um pode entender isto. Tudo que você tem a fazer é querer acreditar. Mas se você sentar aqui, em sua presença, mesmo em sua descrença, melhor dizendo, mesmo descrendo de mim, eu não sou nenhuma autoridade, você não entenderá o que eu estou dizendo. Porque se você não acredita no homem, como vai acreditar em suas palavras? Se uma pessoa não acredita em mim, eu não tenho que lhe dizer nada, não tenho que lhe responder nada. Em outras palavras, eu lavo minhas mãos, eu não tenho nenhum compromisso, nada. Sim, não vou perder meu tempo, porque a pessoa também não vai perder seu tempo acreditando em alguém em quem ela não acredita, então não tem por que me ouvir. Não tem por que aceitar o que digo. Porque muitos ficavam ali aos pés de Jesus esperando milagre, se não acreditavam no que ele estava dizendo, se não acreditavam no que ele estava ensinando. As pessoas inclusive pedem oração, pedem isto, pedem aquilo, pedem ajuda, pedem uma resposta, aquela coisa toda. Você só tem que dizer, seja feito conforme a tua fé, porque não depende de mim. Não depende de mim, depende exclusivamente de você. Não dependia de Jesus, porque ele já estava ali, já tinha entregue aquilo para as pessoas. Antes de acontecer, foi dito, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si os nossos pecados, pelas suas feridas fomos sarados. 712 anos antes desses acontecimentos se tornarem físicos diante das pessoas, o profeta já disse, você foi curado, você foi sarado, porque ele fez isto por você, ele assumiu o teu lugar. Mas por que Deus deu uma profecia desta através de Isaías? Porque o cordeiro foi imolado na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. Jesus não pode curar mais, ele já curou. Jesus não pode salvar mais, ele já salvou. Todos os que entrarão no reino eterno já foram salvos. Veja, não é uma questão de estar fazendo, isto já foi feito. Sim, senhores. Continuando a leitura aqui de Joel. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Amém. Bom, você tem que se lembrar de uma coisa, quando estamos estudando esses temas. Sião é sempre a noiva. Sião é sempre a noiva. E lembre-se, Israel não é uma questão de ser Jacó. Jacó é Jacó. Este é apenas o nome que foi dado porque ele lutou com Deus como uma pessoa eleita. Foi chamado então de Israel, príncipe com Deus. Mas nem todo Israel é Israel. Veja. Mas, no entanto, Israel quer dizer príncipe com Deus. O que eu sou, o Senhor vosso Deus, que eu estou continuando a leitura, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quando este homem entra em cena, e Deus anuncia para a humanidade, anuncia a natureza. E lembre-se, o milênio é como um período de 24 horas. Então, quanto há de 30 a 40 anos? Quantos que estão já esperando isto há 30, 40, 50 anos? Porque temos pessoas no mundo que viveram no período de tempo quando Deus estava falando estas coisas através de um profeta, desde os anos 30 aos anos 65. Aquelas 7 visões foram dadas no ano de 1933. Nos anos 64, 65, William Branham dizia: todos vocês que estiveram sob o meu ministério durante todos esses anos, diga-me quando foi que uma profecia não aconteceu exatamente como foi dada. Diga-me quando foi que foi dito assim diz o Senhor, e aquilo não aconteceu exatamente. Vê. Bom,
derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E veio então o derramamento dos dons espirituais em 1906. Vejam. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e assim sucessivamente. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Porém, quando isso acontece, você acha que é coisa grandiosa? Olha que fogo subindo ao céu, que sinal é aquele? Mostramos os sinais sobre as 4 luas de sangue. Isso passa batido, as pessoas não percebem esses acontecimentos. Os jornais falaram sobre isso, os cientistas falaram sobre isso, os pregadores no mundo inteiro falaram sobre isso. Isso faz muito tempo que isso tinha acontecido. E sempre acontece durante as festas judaicas, que culmina exatamente na Páscoa e na festa de Pentecoste. Em março, abril, início de abril, né? No período da Páscoa, e depois no período do mês de outubro. Tivemos 2 luas de sangue na Páscoa, 2 luas de sangue agora em outubro, e isso se repetirá nesse próximo ano exatamente igual. A Bíblia fala de tudo isso que aconteceria, mas quando está acontecendo, as pessoas dizem, não é isso, não pode ser assim. Porque elas esperam de uma forma muito grande, e Deus faz isso de uma forma pequena. Quando vir de uma forma grande, todo mundo vai queimar mesmo. Viu? Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas. Isso é um eclipse. E a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora, ele vem aqui com a promessa. E ele disse, ouçam povos, ouçam terra. Eu estou aqui para estabelecer todas as coisas em divina ordem. E o irmão Brana nos ensinou a ordem da igreja, certo? Ele pregou sobre a ordem da igreja. E as pessoas pensam que a ordem da igreja é ir para alguma sala e falar em língua de forma ordenada, para que não haja pessoas, todo mundo falando em língua, aquela bagunça como acontece nas reuniões pentecostais, chamadas reuniões pentecostais, por aí onde ninguém entende nada do que está sendo dito. Diferente das línguas do Pentecoste, que alguém falava em língua e todo mundo entendia em seu próprio idioma o que estava sendo dito. Mas a ordem da igreja não é isso. Não, nós temos que nos sentar assim, não nos mover, nem olhar nem para um lado, de forma nenhuma. É assim que eles pensam. De jeito nenhum. E por causa da ordem da igreja, eles levam para uma forma tão física e tão natural que se torna um absurdo. A ordem da igreja é colocar Deus mesmo à frente disto. Colocar Deus em primeiro lugar, dando-lhe o lugar que é devido a Ele como cabeça disto. É disto que se trata. Agora, se nós não somos parte disso, alguém é em algum lugar. E Deus será a sua cabeça, se você não aceitar que Ele reine sobre você. E depois aqui diz, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Amém. Isso é na noiva, viu? Só na noiva que tem livramento. Sião é a noiva. Assim como disse o Senhor, e entre os remanescentes, aqueles que o Senhor chamar. Aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Agora, o que é o remanescente neste tempo, irmãos? Você pode colocar o remanescente como a noiva, ou você pode colocar o remanescente como as virgens nécias, não importa o significado composto que há em cada escritura, em cada profecia. O remanescente será caçado como cães e mortos depois que tivermos partido. Depois que a igreja subir, for arrebatada de forma invisível, oculta aos olhos do mundo, os que ficarem para trás, porém fazem parte do plano de Deus, mas ficaram para trás, estes serão caçados como cães e serão mortos. Bom, vamos ler Salmo 96, versículo 11, para darmos continuidade antes de encerrarmos aqui. Salmo 96, versículo 11. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, brame
o mar e a sua plenitude. Você percebe, quem esteve em outras reuniões desta série, lendo no livro de Apocalipse, todas as vezes falando sobre o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar e o que nele há. Sempre, sempre. Aqui está outra vez falando para todo o cosmos. Alegre-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua bondade. Você ouça bem aqui. Se essa é a verdade, o que ele está dizendo? Ele vem para julgar a terra, não é isso? Então quem traz julgamento é o juiz, ninguém mais. Quem dá a sentença do julgamento é o juiz. Julgará o mundo com justiças e os povos com a sua verdade. Então não é a verdade de cada um que prevalece, viu? Eu sei que cada igreja tem a sua verdade, cada grupo étnico tem a sua verdade, defende suas convicções, e nós estamos, inclusive, aqui para respeitar a ideia de cada um, a verdade de cada um, o ponto de vista de cada um, porque afinal de contas cada cabeça é o mundo, cada ser humano tem sua própria crença, sua própria convicção, e você não vai sair por aí com uma guerra chamada Guerra Santa, matando as pessoas só porque ela não acredita como você acredita, ou desprezando elas, ou não faço negócio com ele, não compro dele, ou não compro dela, nem vendo para ele, ou nem vendo para ela, porque não faz parte do meu grupo, não é da minha religião, não é da... e assim sucessivamente. Não, senhores, nada disso. Existe a verdade de cada um e nós temos que respeitar a verdade de cada um. Você pode discordar, mas respeite, não é? Você tem que respeitar, porém não concordo. É meu amigo, você é minha amiga, porém não concordo com você. Não consigo ver como você vê, não consigo entender como você entende. Mas isso não quer dizer que tenhamos que ser inimigos. Você tem que trabalhar com eles, comprar deles, vender a eles, não importa quem seja, branco, preto, rico, pobre, veja, cego ou pessoas que enxergam, não importa. Estamos na terra para interagir uns com os outros e assim sucessivamente. Porém, estas verdades que cada igreja professa, que cada grupo professa, tudo isto cai por terra, porque somente Deus é o Deus da verdade. O apóstolo Paulo disse, o Pedro disse, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja somente Deus verdadeiro, somente Deus é o Deus da verdade. Todo homem é mentiroso. Então qualquer homem, por mais bonito que ele fale, se ele não fala a palavra de Deus, ele não estará falando a verdade. E mesmo que ele não acredite na palavra de Deus, mas se ele falar uma verdade, isso faz parte da grande verdade que é Deus. Veja. Mas, no entanto, não é porque ele fala que ele crê o que ele vive, porque o diabo também prega, o diabo também cita as Escrituras. A Bíblia diz, crês tu que Deus é um, fazeis bem, porque o diabo também crê. Veja que coisa. Pois bem, aqui diz, alegre-se os céus. Por que os céus têm que se alegrar? E está chegando o tempo do grande cumprimento de Deus. Alegra-te, ó terra, a maldição que caiu sobre a terra, por causa do pecado, e está para encerrar, porque Deus disse, eu vou fazer nova todas as coisas. Alegre-se, porque você nem sequer vai se lembrar destas coisas que estão passando diante de você. Você não se recordará das coisas passadas. Você não estará no reino eterno, você não estará no reino milenial, reclamando ou choramingando aos pés de Deus porque sua esposa não foi, ou porque teu esposo não foi. Jesus já disse, 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão moendo o mesmo moinho, uma será tomada, a outra será deixada. E o que for, o que escapar, não vai ficar choramingando porque perdeu um ente querido, um grande amigo, um filho que amava, uma filha que amava. Não, senhores, porque não estaremos mais sendo movidos, direcionados por nosso sentimento, por sentidos. Não, haverá somente um sentido que só se sobressairá do outro lado.
é a fé de Jesus Cristo, a qual é movida pelo amor de Deus que foi derramado em teu coração. Você amará acima de tudo a palavra de Deus. Jesus disse: aquele que não estiver disposto a deixar de lado pai, mãe, parentes e amigos, tudo, por amor de mim, não é digno de mim. Então você percebe que você não vai abandonar as pessoas, porém você segue a sua vida solitária, mesmo estando junto com as outras pessoas. Mas você está vivendo uma vida solitária, sozinho, porque os outros não concordam com você, te têm como fanático, passado de moda, e obsoleto, e todas estas coisas. Você percebe isto? Bem, ouça o que diz aqui. Ele vem para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e julgará os povos com a sua verdade. O que é a verdade que julgará as pessoas? Você encontra isto na oração de Jesus. Jesus, orando a seu Pai, diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, este mundo será julgado pela palavra de Deus. Esta palavra que é ridicularizada, esta palavra que é interpretada erroneamente, esta palavra que é usada para enriquecimento, esta palavra que é usada nas igrejas para pedir dinheiro, e todas estas coisas, esta mesma palavra que vai julgar estas pessoas e condená-los. Sim, é o que diz as Escrituras. Muitos dirão: Senhor, Senhor, porém não entrarão no meu reino. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Conhece a palavra, mas faz contrário daquilo que a palavra diz. Então ouça, se essa é a verdade e Deus é o juiz, como foi revelado pelo irmão Brana, então você tem que entender que isto é um acontecimento dos nossos dias. O William Brana apontou para esta nuvem, quando foi fotografada em 1963, e disse: eis aí a face do juiz supremo, deidade suprema e juiz supremo, porque era um acontecimento, dando cumprimento a Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Eis que vi um anjo forte, com o olho como chama de fogo, semelhante ao sol e tal, um arco-íris sobre sua cabeça, e assim sucessivamente. Ali está a descrição, e é nesse período de tempo que entra tudo isto em acontecimento. Você diz: ó, eu quero ver isto, eu queria entender isto. Ouça um momento, irmãos. Se você ainda não entendeu, porque não é teu momento de entender. Se você ainda não aprendeu, porque não é teu momento de aprender, a menos que você esteja fazendo corpo mole, não esteja preocupado, é aquele que vai para a sala de aula e ficar brincando, só pensa no recreio e não na hora dos estudos. Então é claro que uma pessoa dessa jamais se forma, jamais vai passar de ano. E se passar é porque a professora deu empurrãozinho, disse: mas ele é tão bonzinho, vou deixar passar essa. Mas na escola de Deus, não. Só vai passar pessoas que foram provadas, que passem pela prova, que realmente mostram o seu aprendizado. Assim que você e eu sairmos daqui, desta dimensão humana, e sermos transformados, e voltarmos e nos livrarmos de toda a bagunça da qual devemos nos livrar, quando o tempo chegar, então Deus renovará uma parte desta terra, da mesma forma como ele fez nos dias de Noé. Derramou água para todos os lados, cobriu toda a face da terra, onde era plano, ficou crateras e vulcões e tudo quanto é de coisa, soterrou outras partes, cobriu tudo, inundou tudo. E quando baixou tudo aquilo, a terra foi uma nova terra. As velhas coisas se passaram, não se dava para ter mais nenhum ponto de referência, porque tudo mudou. Isto acontecerá novamente. Lá foi por água, está para acontecer com fogo. Então, depois que o pecado reaparece na terra, porque isto vai acontecer, observe a sequência. Porque Deus enviou o dilúvio, em Gênesis capítulo 6, diz que o coração do homem era má continuamente. Então Deus disse: eu me arrependo de os ter feito, vou destruir a todos. Porém ele achou graça diante de Noé, ou Noé achou graça diante de Deus, e Deus livrou Noé. Era o único homem que ainda permanecia corretamente diante de Deus, puro diante de Deus. Mas depois do dilúvio, que a terra estava renovada, o pecado começou de novo com a próxima geração. Você percebe? Então, quando for derramado na terra as taças de Deus, e o batismo de fogo vier para a terra e queimar tudo, como São Pedro disse que os céus passarão com grande estrondo, e a terra em chama
os elementos todos se queimarão. Veja, quando isso acontecer, depois que o pecado desaparece desta terra, tudo é queimado, ele volta a aparecer do outro lado ainda. Então, no trono branco, Deus reduzirá isto a nada. Em 24 horas, talvez. Isso é tudo do que se precisa. Agora, fiquem de pé, onde leremos a última escritura. Em Isaías capítulo 65. Já lemos isto várias vezes. Isaías 65, versículo 25. É apenas uma pequena passagem aqui de algumas palavras. É dito assim, olha, Isaías 65, versículo 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Já pensou o leão com aquelas suas presas? Ao invés de pegar o coitadinho do coelho, ele vai comer capim do jeito que o boi come? A Bíblia diz isto: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. O pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém. Tudo que é bom tem um potencial para o mal, vocês sabem disso, se aquilo estiver fora do próprio Deus, desde que o mal esteja ali fora. Mas observe o que Deus irá fazer aqui. Ele irá se livrar de todas as coisas que são más, e depois até mesmo fará o vaso, em uma força de expressão, de um modo que ele não consiga nem responder ao mal, mesmo se o quisesse. Como isto acontece? Isso está comprovado. No milênio, Satanás está simplesmente preso por uma cadeia de circunstância. No período de 1000 anos, o milênio, onde Cristo estará reinando com sua igreja aqui na terra, o diabo estará aprisionado sobre correntes. Que tipo de corrente pode prender o diabo? Disse o profeta de Deus: é uma corrente de circunstância. O diabo não encontrará ninguém para tentar, porque todas as pessoas em todo o planeta Terra estarão mortos. E o diabo, um espírito, ele não pode fazer nada com você, a menos que você permita ele entrar. Nenhum demônio pode fazer nada, a menos que você abra a porta para ele entrar e te possuir. Aí você vai adulterar, você vai roubar, você vai matar, você vai mentir, você vai prostituir, você vai fazer tudo. Você pensa que é você fazendo. Não, você está sendo inspirado por um desejo. Esse desejo é provocado por um demônio que quer participar da vida que você participa, quer sentir o gosto que você sente, porque eles nunca souberam o que era isso. Então você pensa que está alimentando você, ou que está sentindo gosto daquilo, ou prazer de certas coisas, quando na verdade é uma inspiração que está vindo, um ser espiritual está te usando para aquilo. Agora, quando o profeta diz que Deus vem para a igreja através de seus filhos para se alimentar de sua própria palavra, então você pode entender porque a única coisa que agrada, que dá sabor a Deus, é sua própria palavra, porque ela é a verdade e não tem outra forma de agradá-lo, a não ser você vivendo de acordo com esta verdade. Deus nos abençoe, meus irmãos, até nos encontrarmos outra vez. Eu peço mais uma vez para o irmão Vicente fazer a oração final, e estejam aqui às 5h30 da tarde de domingo para mais uma reunião com os irmãos que puderem vir. E os irmãos que estão nos ouvindo pela internet, vocês aí de outras regiões, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, irmãos aí do Chile, pastor Boris, Deus abençoe. Todos os irmãos de Cardoso Moreira, a região aí de Minas Gerais, Betim, Contagem, Nova Contagem, e qualquer outra região aqui de Jundiaí, irmão Cleibes, família, todos vocês, não vou citar o nome de todos. Nosso abraço fraternal, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém? Amém. Vamos orar então? Amém. Amoroso Deus, é tão bom cantar, ofertar, sorrir, andar, caminhar, tudo isto é bom, ó Pai, mas a melhor coisa é ouvir a Tua palavra e viver por ela, Graças a Deus. Porque ela nos dá vida, ela nos transforma, ela nos leva a conhecer coisas que nós talvez ficamos até mesmo abismados com nós mesmos, de ver as condições que se encontra o mundo ao qual nós vivemos. E Pai, a palavra nos dá o privilégio de conhecer o tempo, a hora e o momento que vivemos, e saber onde estamos firmados e parados.
Por isso que a graça do Senhor continue, ó Pai, sobre cada um de teus filhos, ajudando-o na compreensão da palavra, que cada um possa entender o que tem ouvido. Ó Deus, nós sabemos que ninguém pode crer sem entender. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, e que assim o Senhor possa tomar a cada um aqui nesta noite, e aqueles que têm acompanhado conosco, ó Pai, e assim nós possamos dizer todos juntos, graças a Deus, pelo que o Senhor tem feito para conosco. Muito obrigado por isso, ó Pai. Agora pedimos que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares. Proteja-nos no nosso trajeto de retorno, como o Senhor tem nos trazido até aqui. Muito obrigado por isso. Te agradeço por estas simples palavras que acabamos de ouvir nesta noite. Isso traz ânimo e coragem a prosseguir, ó Pai, levando a cabo este trabalho tão sincero a qual o Senhor tem colocado diante de teus filhos. Muito obrigado por isso, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Abençoa uma outra até domingo, se Deus quiser.